Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu apresento para vocês o nosso curso de Lei de Feminicídio. Meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, sou promotor eleitoral, mestre em ciências jurídico-políticas, doutor em governança global Estado de Direito pela Universidade de Salamanca e estamos aqui falando sobre lei de feminicídio. Quer falar alguma coisa, Lu? Podemos começar? Então vamos, né? Vamos, tá todo mundo vendo aí? Ok? Vamos começar então o nosso curso de feminicídio. Bom, eu vou aqui reduzir aqui a nossa telinha, dizendo que a lei de feminicídio é a lei 13.104, de 9 de março de 2015. Ela alterou o artigo 121 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, que é o Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Lembrando a você, meu amigo que está assistindo a aula, o crime de homicídio ele já existia e essa alteração do Código Penal criou o feminicídio, que vem a ser uma espécie de homicídio qualificado praticado contra a mulher, tá bem? Essa lei também incluiu o feminicídio no artigo 1º da Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos. O feminicídio, então, agora é um crime hediondo. Bom, o que eu posso dizer em relação ao conceito de feminicídio? O feminicídio é um neologismo criado a partir da palavra em inglês femicide. A femicide, que se refere à morte inevitável de mulheres por razões de gênero, que é o feminicídio brasileiro, quer ocorra no núcleo familiar, na unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal na comunidade. Então, se a morte da mulher acontecer por razões de gênero, porque ele odeia o sexo feminino, quer porque ela aconteça no núcleo familiar, o homem matando a própria mulher, o namorado matando a própria namorada, o companheiro matando o próprio companheiro, nós vamos ter um feminicídio, seja na unidade familiar, seja na unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal. Bom, eu queria falar para vocês dos tipos ativos ou diretos do feminicídio. O assassinato por repulsa, desprezo ou ódio contra mulheres. Então, nós tivemos agora há pouco um caso que aconteceu, salvo engano, em Paragominas, de um rapaz que não se contentava com o término do relacionamento e foi lá e assassinou a própria companheira depois dela ter comemorado, um dia depois dela ter comemorado uma festa de aniversário. Se ele age por desprezo ou ódio contra a mulher, ele está praticando um crime de feminicídio. Mas também nós temos a morte de mulheres ou meninas pelo resultado de violência doméstica, pelo cônjuge que tem uma relação de convivência ou de intimidade, pelo namorado, pelo companheiro. Lembrando que o sujeito ativo do feminicídio, ele não precisa ter uma qualificação que não seja a normal da lei, que é ele ter um relacionamento íntimo com a vítima, seja namoro, seja uma união estável, seja ele sendo o marido desta pessoa. A vítima, a sujeito passivo, é a mulher, a vítima que sofre a ofensa ao bem jurídico. Veja que o feminicídio é característico também de outros países. Muitos feminicídios ocorrem em outros países, morte de mulheres e meninas em nome da honra. Infelizmente, até mais ou menos 1970, 80, nós ainda tínhamos situações de feminicídio em que o marido matava a mulher, ia para o tribunal do júri, alegava crime contra a honra e, infelizmente, era absolvido pelo tribunal do júri. Nós tivemos, por exemplo, um caso polêmico, que foi o caso do Doca Street, muitos anos atrás, matou a mulher e foi absolvido alegando uma questão de honra. Também eu tenho morte de mulheres e meninas em situações de conflito armado,
Infelizmente, esses conflitos armados, conflitos étnicos, são causas de feminicídio. Muitas mulheres são assassinadas em Ruanda, na África, em países do Oriente Médio por conta de questões de conflitos armados, como é o caso do Afeganistão e do Paquistão. Também tenho morte de mulheres e meninas por pagamento de dote. Infelizmente, isso ainda existe em alguns lugares do mundo. A mulher é uma espécie de dote. E o infanticídio, feminicídio, que é a morte da criança quando ela nasce mulher. Nós sabemos que na China, infelizmente, aconteceu muito isso. Muitas crianças foram mortas porque eram mulher. Naquela época, o governo chinês ele não estimulava esse tipo de nascimento, queria que nascesse mais homens do que mulheres. Bom, e os sujeitos passivos ou indiretos incluem nesse feminicídio mortes com resultado de uma discriminação de gênero, que não constitui delito, como, por exemplo, a mortalidade materna. Evidentemente, se uma mãe morre por razões de parto, por razões de doença, que não seja assassinado por um homem pelo companheiro, não é feminicídio, uma morte natural ou uma morte por doença. Característica de outros países, morte por práticas nocivas, por exemplo, mutilação genital. Infelizmente, existem alguns países na África que ainda mutilam a mulher na sua genitália para que ela não sinta prazer e, com isso, se torne mais controlável pelo homem. Bom, eu tenho também atos ou omissões por parte de funcionário público ou agentes do Estado por enfermidades femininas maltratadas, como, por exemplo, o aborto inseguro e o câncer. Nós, inclusive, queríamos ressaltar em relação ao aborto que muitas mulheres, por não terem condições econômicas, buscam normalmente o aborto daquela gravidez indesejada, no sentido de se livrar daquele produto da concepção que ela não terá condições de criar por conta de questões financeiras. Contudo, essa conduta de aborto é uma conduta ilegal. O aborto ele só é permitido no ordenamento jurídico brasileiro em duas situações, que é legalmente a questão do estupro ou quando aquela gravidez gera riscos para a gestante. Também o Supremo Tribunal Federal ele acabou decidindo que pode ser feito o aborto de fetos anencéfalos, que são aqueles que nascem sem formação cerebral. Mas o fato é que o aborto inseguro gera morte de mulheres. O câncer, a mulher que é vítima de câncer, ela sofre duplamente porque quando ela contrai o câncer, normalmente o marido ele não aceita aquela situação, porque muitas das vezes ela tem que tirar a mama, ela tem que tirar os órgãos, os ovários, e com isso ela perde um pouco da sua sensibilidade sexual. É porque muitos casamentos terminam por conta disso. Outras formas de morte de mulheres também são passíveis. Os latino-americanos identificam vários tipos de modalidade criminosa classificadas em. Vamos lá, mas a gente vai falar dessa classificação na próxima aula. Nós vamos falar do feminicídio íntimo, do não íntimo e de outras classificações do feminicídio. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?